Olá! Estamos aqui no Conexão Mara, abrindo as nossas conversas no ano de 2021 com o nosso papo sobre astrologia. É possível ter um relacionamento feliz depois dos 40, saindo de uma separação e com 2 filhos? Eu sou Débora Hereno, astróloga e terapeuta, e hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como a astrologia me ajudou a ter uma vida mais feliz. Para que mais do que tudo, mais do que falar especificamente sobre planetas, signos e aspectos, através da minha história, com fatos que foram importantes para mim, poder demonstrar para você como a astrologia, na prática, me deu instrumentos para voltar a ser feliz no relacionamento. Muito antes de ser astróloga, como cliente, eu descobri no meu mapa, então, quais eram os obstáculos que eu precisava ultrapassar para poder alcançar isso que eu tanto gostaria? O que era que tinha lá no meu mapa que me contava sobre o meu caminho para trilhar este desafio? Porque vamos lá, uma separação depois dos 40 e filhos não é uma situação nada particular, é uma situação bastante comum. O que é o importante aqui? Qual seria o meu caminho, Débora, a ser trilhado para voltar a ser feliz num relacionamento? Porque a situação pode ser comum, mas quando eu olho para ela a partir de mim, o que vai me ajudar a caminhar nisso é encontrar quais são os meus desafios para voltar a ser feliz, para ter clareza através do meu mapa de qual o caminho a ser percorrido para isso. Então, eu era essa pessoa, separada, com mais de 40 e 2 filhos. E então, olhando para o meu mapa, eu descubro que tem lá algo muito relevante. Um conflito de papéis entre mãe e mulher. Com Lua quadrando Vênus, é um conflito intenso entre esses papéis, bastante desafiante de poder vivê-los simultaneamente na minha vida com fluência. E aí então, começando por este lugar, o mapa também me permitiu ter ainda mais especificidade então de quais eram os meus desafios como mãe e os meus desafios como mulher, para que então, olhando para cada um desses papéis, eu pudesse encontrar o meu caminho para viver cada um deles com mais fluência e os dois juntos com ainda mais tranquilidade. E então, olhando para quais seriam os conflitos como mãe, eu sempre senti muita culpa por pensar tanto em trabalho. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu já mudei de carreira, hoje sou astróloga e terapeuta, mas eu sempre gostei muito de trabalhar e trabalho sempre foi um assunto muito importante para mim. E eu sentia muita culpa por pensar em trabalho tanto tempo e por acreditar que isso fazia com que, ao achar trabalho tão importante, talvez eu não estivesse dando tanta importância e atenção para os meus filhos. E aí, quando eu olho no meu mapa, então eu tenho lá o Sol no meio do céu, na casa do trabalho. Portanto, haja o que houver na minha vida, o trabalho sempre vai ser algo muito relevante. Eu vou ser naturalmente atraída para esse lugar, sempre vai ter muita importância para mim, o que eu faço profissionalmente na minha vida. E quando eu olho para a casa dos filhos, que é a casa 5, lá eu tenho o signo de Capricórnio. Onde nós temos o signo de Capricórnio no nosso mapa, tende a ser onde nós mais nos cobramos no nível mais elevado de resultados concretos. E então daí nascia essa culpa, porque era tão natural dentro de mim que o trabalho sempre tivesse essa importância enorme e o meu nível de cobrança comigo mesma em relação aos meus filhos fosse altíssimo. Quando o astrólogo me contou isso e eu tive a oportunidade de olhar para isso de uma outra forma, eu também entendi que Capricórnio não só é aquele que cobra com o nível mais elevado os resultados concretos, como também é aquele que nos dá maior determinação e disciplina. Então, portanto, eu passei a entender que sim, eu tinha muitos bons resultados concretos como mãe,
Acontece que eu sempre vou passar pela minha vida toda me cobrando por ser uma mãe ainda melhor. E sempre vou pensar muito no meu trabalho e isso nem de longe me faz ser uma mãe pior para os meus filhos. E aí então, quais eram os conflitos como mulher? Os conflitos como mulher vinham do desafio de equilibrar a energia do feminino e do masculino. Como eu já disse para vocês, o trabalho é um lugar muito importante no meu mapa. Eu tenho o Sol lá no meio do céu, que é um dos lugares mais importantes do mapa, que é a casa do trabalho. Portanto, sempre eu vou estar pensando em trabalho. E aí, como é que eu entro num relacionamento sendo mulher e exercendo o meu feminino equilibrado com a minha energia masculina? Sendo que o masculino é a nossa energia que nos move na direção do trabalho e das realizações concretas no mundo. E eu tendo essa energia tão forte em mim, como é que eu me portaria dentro de um relacionamento sem competir, então, com quem viesse a ser o meu companheiro? Como é que esse desafio estava lá no meu mapa também? Lá tinha eu. Tinha não, tenho porque vou ter até o final dessa vida, né? Vênus quadrando Marte, ou seja, um desafio intenso, desenhado e declarado entre as energias masculinas e femininas. E aí, como se não bastasse isso, Marte, que é o significador da energia masculina, está exatamente na minha casa do casamento. Ou seja, se eu não tivesse a minha consciência bastante desenvolvida, a probabilidade natural das coisas é a de que eu entrasse num relacionamento muito mais demonstrando a minha energia masculina. Já tenho toda aquela facilidade para trabalhar, ir para o mundo e realizar resultados concretos e ainda a energia masculina muito mais presente na minha casa do casamento. E então, como aprender a manejar tudo isso para realmente poder ser, dentro do relacionamento, só a mulher, equilibrada com a minha energia do masculino, onde eu continuo fazendo o meu trabalho e realizando coisas no mundo concretamente, porém consigo me colocar simplesmente como mulher do lado do meu companheiro. Com base em tudo isso, eu ganhei muita clareza e especificidade de quais eram os meus desafios, o que era que eu precisava trabalhar e o que é que eu precisava focar nos meus trabalhos terapêuticos para poder desenrolar mesmo, porque era bem enrolado, esse aspecto desse desafio, desse conflito entre os papéis de mãe e mulher. Isso foi tão bom e tão importante para mim que hoje eu vivo um novo relacionamento, muito feliz com o meu segundo marido, e eu fiquei tão empolgada que eu estudei isso muito a fundo e hoje trabalho como astróloga para trazer esse recurso para todos. Então, não tem mapa bom e mapa ruim. Com isso que eu contei para vocês, o meu mapa teria todos os desafios possíveis para que eu pudesse viver um bom relacionamento. Mas na verdade não se trata de mapa bom e ruim, se trata de onde eu consigo ganhar clareza e consciência para vencer os desafios e caminhar na direção daquilo que eu quero, escolho e é importante para mim. Então, com isso, a mensagem que eu deixo é: o que nos define não é o que acontece na nossa vida, e sim o que nós fazemos com isso. E a astrologia foi o caminho que eu utilizei para conseguir clareza e assertividade para alcançar os meus objetivos. E é por isso que hoje eu também levo a astrologia para muitas outras pessoas. E com isso, eu me despeço de você, espero ter contribuído para que você possa entender então como a astrologia pode te ajudar na prática a ter uma vida ainda melhor. Até mais!